Projeto Língua Visual, Linguagem Visual. Esse projeto chama Língua Visual, Língua de Linguagem. Quando eu falo português é uma linguagem, né? E visual é uma linguagem que a gente vai comunicar com os olhos, né? Visualmente. Então é linguagem visual, né, pessoal? Valorec Mannesmann. Conhece a Valorec? Está sempre aí com algum projeto, coisa assim, né? E esse projeto é uma amostra de trabalhos realizado por crianças no nosso projeto Arte da Infância, que nós realizamos desde 1999 sobre o ensino de arte para a infância. Qual que você gostou? Passarinho. Hã? Ah, foi do outro lado? Vamos lá, mostra pra ele qual desenho você gostou. Qual que você... Pode escolher. Hã? Fica mais longe pra você ver. Qual que você achou interessante? Vou pegar, tá Qual? procurando. Mostra pra ele o que você entendeu nesse desenho aí. É o desenho de quê? O que você tá vendo? Uma árvore? Ah, e que cor que ela é? O que é isso mesmo? Hã? Não sei, o que você entendeu? Uma árvore. Ah. Eu acho que essa aqui, ó, tá sem folha pra você ver. Tá vendo? Tá sem folha e essa aqui já tá, ó. Que legal. Ah, É verdade? é verdade. Que é assim? Aqui, e esse vermelhinho nessa árvore, o que é? Parece com o quê? Tomate. Um tomate? Ah, eu acho que é uma maçã, porque o tomate, a árvore é pequenininha, essa é uma árvore grande. Mas Eu acho que é uma árvore de maçã essa aí. Você viu? Maçã? Você viu as cabeças? As cabeças ela foi. Então, quando eu falo na linguagem verbal, eu gosto de vocês me entenderam, vocês já foram alfabetizados, e cada palavra aqui tem uma função diferente. Aqui é sujeito, eu é sujeito, gosto, verbo, de, você, objeto indireto. E aí você entende essa frase. Na linguagem visual, tudo isso são imagens que expressam alguma coisa para a gente. Mas aqui não tem verbo, não tem objeto direto, não tem sujeito, tem nada disso. Na linguagem visual, nós temos aqui ponto, linha, vários tipos de linha calma, linha dançando, linha hesitante, linha nervosa, que vai servir para a nossa expressão. Né? Nós temos a cor, as harmonias cromáticas, cor pesada, cor leve, cor que parece que está perto da gente, cor que parece que afasta, também vai servir para a nossa expressão. E o espaço pictórico, que é esse suporte, que é o papel, que também tem várias funções, sobretudo do ponto de vista da física, do equilíbrio. Essa criança aqui tem uma ideia na cabeça, quer falar alguma coisa, ela vai usar esses elementos expressivos e fazer a sua expressão. Essa aqui é a mensagem, é a frase que ela está falando. E ela está falando o quê? O que a gente vê aqui? Uma árvore. Qual que é a cor da árvore? Verde. Um céu, meio amarelo, meio rosa, meio azul. Então, e uma frutinha vermelha. Isso aqui é uma mensagem visual. Nós temos a linguagem oral ou escrita e aqui uma linguagem visual. E aí, com ponto, linha, cor, a gente faz textura, rabiscos, faz achuras, faz um padrão repetitivo. Você já deve ter visto aí sem cobertor, por exemplo, né? As tecelãs. Na própria natureza tem textura. Na África, olha, a pintura facial com várias bolinhas, desenho, os índios, nós com as nossas roupas, com as nossas pinturas, né? Facial, com batom, com brinco, são ornamentos disso. Então você começa a usar os elementos da linguagem visual, que é ponto, linha, cor, nesse processo, então, da comunicação visual, não é? Então, existe o quê? Uma alfabetização. E aí está acontecendo um problema, que eu vou falar brevemente sobre ele aqui, mas da maior importância. Está acontecendo um problema no ensino de arte para a criança, né? Na escola, de uma forma geral. A orientação para o ensino vem lá do Ministério da Educação.
professora deve conhecer os parâmetros curriculares, arte, por exemplo. E aí vem a orientação. Vou ensinar sobre a arte, no caso desenho e pintura, coisa assim, sobre os grandes artistas. E aí o enfoque é todo na história da arte do adulto. Tem lá a história da arte da criança? Não tem desenho nenhum de criança, né? E para fixar sobre esse adulto, no processo desse ensino orientado pelo Ministério da Educação, o enfoque é na história da arte do adulto. Aí vamos estudar sobre aquele adulto. Aí faz as tal das releituras. E aí o que eles fazem? Põe a criança diz que é para fazer a releitura da obra de um determinado artista. Põe lá um quadro, estuda sobre a história dele, contextualiza, etc. Aí faz uma releitura. A própria palavra já diz, releitura. Você fazer uma releitura, então, pressupõe que você antes tem que saber o quê? A leitura. Né? Daí você fazer a releitura. Então você tem que ser capaz de fazer a leitura. E para você fazer a leitura, você precisa o que antes? Alfabetização da linguagem visual. Como é que pretende então que a criança faça uma releitura de uma obra se ele não passou por uma alfabetização na linguagem visual? Como se diz? Estão passando o carro na frente dos bois. Para que serve essa releitura? Para fixar na cabeça da criança sobre aquele artista que é famoso, sobre aquele que é famoso, sobre aquele que é famoso. Amanhã vai comprar, esse aqui é o fulano de tal, que eu fiz uma releitura quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 10 anos. Aí vai comprar um livro, vai ver um vídeo na internet, vai visitar um museu. Isso é mercado. Então, existem 5 instituições, que é chamado de campo das artes, um campo de conhecimento, né? Que é formado pelas escolas de arte, museu de arte, galerias de arte, mercado de arte, né? E críticos de arte, etc, etc. Esse conjunto de instituições fala o seguinte: criança não faz arte. Aí a gente vem sendo questionado ao longo desse processo, de seminários, de projetos. Beleza, você está dizendo que criança faz arte, mas artista, fulano de tal, educadora, diz que não faz arte. A criança faz sim um tipo de arte e tem esse direito. Diz que criança não faz arte. Faz uma arte diferente do adulto, que está aí no estilo, na história, arte acadêmica, Leonardo da Vinci, impressionismo, cubismo, né, arte moderna, arte contemporânea, é outra linha que está envolvida com o mercado, com a história da arte. Então, a criança faz sim a sua expressão e merece um espaço para expor esse trabalho. E esse trabalho, gente, esse trabalho só acontece desse jeito aqui quando você tem 12 anos, 13 anos, 10 anos, 14 anos, depois você já não consegue mais fazer desse jeito. Você já vai fazer de outro jeito, se der conta de fazer. E a escola, então, está tirando da criança essa oportunidade de fazer o seu próprio trabalho e pondo essa criança para fazer as tais das releituras. Tem um problema sério aí. Porque essa criança passa pela escola, fez a tal da releitura, estudou sobre artista tal, e não fez o seu próprio trabalho, enquanto infância, enquanto criança, que tem um direito cultural também. Ok, gente, então assim, a situação, o problema maior é essa, de reconhecer sim que ela é capaz e que ela merece um espaço para fazer isso de uma forma, né, séria na escola. Alguma pergunta até aqui, gente? Professor Elias, né? Sim, sim. Nós, na PAI, nós temos há 2 em 2 anos as Olimpíadas, né? E nós temos a nossa arte, onde os nossos alunos desenham e tem uma competição. É muito interessante. Se um dia você tiver a oportunidade de estar pesquisando sobre... Não é só desenho, não, tem um artesanato também. Tem artesanato? Tem um artesanato também. Eles fazem a montagem com sementes. Nós ganhamos em segundo Tem muito lugar processo esse bacana. ano no festival. Ela ganhou uma mandala. O meu aluno fez uma mandala com sementes do cerrado e ele ganhou em segundo lugar no festival desse ano. Parabéns. Está aqui também esse aluno? Não. Não. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a PAI em Três Marias, em 2002. 2002, por aí. Né? Foi nessa turma que veio visitar no Palácio das Artes depois, etc. Foi um trabalho maravilhoso, porque, dada a particularidade de cada aluno, né? Então, assim, surpreendia a gente muito, cada trabalho bacana que saía, etc. Então, assim, tem a PAI no coração. Os familiares participam na sexta-feira desenhando junto com as crianças. A criança que participou de segunda até quinta, então é essa criança que vai ensinar para o papai
aí muda os papéis. Ela já passa a ter um conteúdo e se sente orgulhosa de poder estar ensinando alguma coisa para o papai e para o avô, não é? Dele. É um conjunto de ações, palestras, oficina de arte. E aí pode ter uma reportagem no jornal, na mídia, no blog, etc. E essa criança vai falar sobre o trabalho dela. Quando eu chego na segunda-feira, faço uma palestra, né, para essa criança, né, iniciando essa oficina de arte. Então eu falo, olha, vai ter isso. Ela fica entusiasmada. Não, papai vai vir, mamãe vai vir, vai ter uma exposição de arte, tal. E aí ela fica motivada, é igual uma gincana. Você fica motivado para você conseguir determinados resultados ali e se dedica. E um participa, um desenho, mostra para o outro. Na sala a gente põe uma carteira virada de frente para a outra, de forma que eles compartilham o material e as ideias também, né? E o que acontece em decorrência disso? Em uma semana, motivado nesse processo, aumenta o nível da criatividade. Por quê? Porque você tem um motivo. Ninguém faz nada sem motivo. Eu costumo dizer para as professoras, profissionais, né, das escolas, na forma geral, você pega e põe uma aula de arte de 50 minutos, entre português e matemática. Aquele menino vai fazer o quê, por quê, com que motivo, com que motivação, por que ele vai fazer. Então, assim, carece de uma razão maior. Ah, não, eu vou fazer porque papai vai vir, porque eu vou expor o trabalho. Pois é isso que eu me refiro, porque vocês têm muita essa coisa, né? Do trabalho manual, então isso prevalece comparar com a escola tradicional, que está ali, português, história, matemática, aquela coisa. Esse processo de estado gera interesse maior. Eu vou mostrar o livro que nós publicamos esse ano, distribuiu para todas as escolas da região. Vários projetos. Esse que nós estamos fazendo é a exposição audiovisual. O Arte da Infância tem mais de 6.000 desenhos nesse site. Né? Então a gente tem um acervo grande de trabalhos que já fizemos em vários municípios. E esse material está disponível. E nós estamos oferecendo 2 produtos nesse projeto. Um é essa exposição, com os banners, com essa palestra e com os vídeos. Vocês vão ver aqui. O outro produto é um curso online, né? Um curso livre de arte online, que chama Língua Visual. Nós estamos oferecendo esse curso gratuitamente para todos os alunos, professores do município, escolas dos distritos, etc. Né? Então, exposição, palestras, vídeo e esse curso online. Eu ia só perguntar a questão das cores na educação infantil, porque os meninos também, quando eles estão tristes, pode ser a possibilidade de eles usar mais tom escuro? A sensação. Você diz no Quando sentido eles de estão recomendar pintando, o como eles se expressam quando estão Quando tristes? eles por se exemplo? expressam muito pela pintura, né? Sim, A gente percebe assim pela claro, pintura. claro. Eu até tive um fato, quando a gente conta essas histórias, e passa para eles um desenho, igual foi a história do Lobo Mau e os 3 Porquinhos, só que aí ele pintou tudo de preto. Normalmente a gente fica se perguntando, só que ele queria esconder. O Lobo Mau, ele pintou tudo de preto para o Lobo Mau não acabar encontrando. Aí tem 2 questões interessantes. Se você usar o desenho e a pintura para ilustrar um outro texto, que é a história do Lobo Mau, aí é esse desenho, a linguagem visual, servindo como um suporte, né, para um outro texto, é uma ilustração. E tem um outro tipo de arte que você vai fazer a partir da sua percepção de peso, da cor, de ritmo, do gesto, etc., que não está ilustrando nada. Está falando aqui, ó, daquele indizível, daquele às vezes inenarrável. Você não consegue nem falar em termos de palavras. Aí surge determinado desenho, que pode ser figurativo, pode ser abstrato, né? Mas onde não tem essa função de ilustrar. Né? Agora, o fato dele ter teto preto também é bastante específico. Você tem que reconhecer isso como uma forma. Sim, mas de repente é isso que ele queria. Não é?
Ele não estava preocupado em fazer, digamos assim, um logo bonitinho, né? Não, ele não está preocupado. Ele está querendo, de repente, não pegar. esconder aquela história. Quem sabe ele tem medo do logo, quem sabe ele não gosta da história, vai saber, não é? Então, assim, quanto mais usar essa linguagem, vai ser interessante. Mas você colocou uma outra coisa também, que são essas cores tristes. Você chamou de cores tristes, né? Nós vamos passar brevemente sobre isso ali, acredito que sim, na oficina de arte a gente entra em detalhe nisso, que assim, algumas cores do ciclo das cores, que são as cores mais claras, amarelo clarinho, azul clarinho, cores frias, leves, elas parecem mais leves e mais alegres, e elas se projetam na direção da pessoa, no suporte. E quando você tem uma cor mais escura, né, com baixa saturação, você tem a cor que a gente chama do matiz, no ciclo das cores, que não tem nem preto, nem branco, nem cinza, ela está pura, ela é forte, tem uma saturação forte. Agora, se você pega essa cor e mistura o cinza, o branco, ela vai ficar aquele tom pastel, esmaecido, que pode ir para o claro ou pode ir para o escuro também, mas ela está com baixa saturação. Quando ela vai para o escuro, ela tende a ser mais soturno, mais triste, né? Esse temperamento da cor. Eu acho importante, não é nem conduzir para que ele vá para um lado ou para o outro, porque, digamos assim, se eu estou triste, chateado, eu vou fazer uma pintura triste e chateado. É isso a minha conversa hoje. Amanhã pode ser diferente, mas hoje eu quero falar disso. Eu vou exorcizar aqui os meus demônios, né, digamos assim. Então, essa função de ter uma ressonância com o meu estado de espírito é importantíssimo no processo terapêutico, né? E não o contrário. Sabe, se você está triste, eu vou chegar aqui fazendo um carnaval, você vai ficar mais chateado ainda. Então, eu não quero saber de música alegre, eu estou triste, eu quero música triste. E isso é interessante, tem surgido muito essa questão, junto com os professores, etc. Se eu estou Não triste. vai conversar com o aluno, assim, normalmente, quando eles fazem essa pintura, porque já aconteceu alguma coisa em casa, ou ele já chega assim. Mas não foge do problema, vivencia o problema. Então deixa ele Vivencia o problema. deixar ele passar por isso. Sim. Vai lá no fundo do poço e nasce de novo. Porque aí, olha, você contou da sua tristeza, está ali o recado. É como se você tivesse, olha, estou muito chateado hoje, aconteceu isso comigo, isso. Aí a pessoa, não, chateado, então chora junto, sabe aquele negócio? E daí você ressurge depois novamente. E não o contrário. Porque aí é quase como se você está triste, eu vou querer chegar aqui cantando musiquinha alegre para você. E falar, para com isso, logo hoje eu estou triste, e você, com essa farra toda. Né? Sim. Agora, o pastel de hoje é interessante, quando você fala, eu estou aqui dando detalhes sobre isso. Normalmente na escola você trabalha com, você tem um lápis, você pega um papel, faz um contorno, aí você cria uma figura e dentro daquela figura você põe uma determinada cor. Então você tem uma linha que contorna determinadas cores. Né? Essa área é uma cor, essa área é outra, essa área é outra. Isso acontece muito, esse tipo de desenho na escola. Quando você pega o tal do pastel oleoso, que o professor ali gostou do pastel oleoso, Estou notando aqui agora. então, pentel. Quando você pega o pastel, ele passa de uma cor para outra, e não tem essa linha que fecha. Tem muitas cores em um só. Tem várias cores, mas ela mistura uma com a outra, igual sobrepõe, reduz, né? Baixa a saturação. Então, aí você não tem essa linha, aquela maneira estereotipada de fazer um desenho na base de linha para pintar lá dentro. Você vai ver ali que passa de uma tonalidade para outra. É interessante. Eu costumo até tirar o giz preto. Olha só, isso é um detalhe. Costumo tirar giz preto por quê? Porque essa criança que vem lá usando o lápis para pintar dentro, ela pega esse giz preto, faz logo o contorno de alguma figura, para depois botar a tinta dentro daquelas áreas. Aí cai no estereótipo. Então você tira esse preto, deixa o cinza, escuro, branco, né? Depois eu faço um trabalho só usando preto, outras cores, junto também, dentro de uma outra abordagem. Mas não para dar aquela linha limitadora, sabe? Então essa é uma situação interessante. Vocês vão ver alguma coisa parecida e a gente pode continuar conversando depois do vídeo, tá? E o contador de bagunça? Não é mais educado, mas faz bagunça. Valendo, né? Valendo.
professora. Jaqueline Gonçalves Moreira. Foi um momento muito importante para todos nós aqui da equipe da APAI, porque através dessa oficina, através dessa exposição, tenho certeza que nós vamos desenvolver muitas atividades, muitas oficinas. Então foi um trabalho, está sendo um momento muito enriquecedor. Eu não conhecia, na realidade. A gente tem acesso ao lápis de cor, né, ao giz de cera, e o pastel oleoso não. Então eu acho assim, é bacana, e a ideia também de valorizar a pintura, né, a arte da criança é muito bacana. E esse recurso do pastel oleoso que eu achei muito interessante é muito bacana. Então expressa bacana, se dá uma tonalidade legal, dá um contexto bacana, realmente dá vida ao projeto deles. A ideia, o desenho, muito bacana o projeto. Se precisar algum contato conosco para ajudar sobre esse material, o uso, encontrar isso lá. Tudo bem, agradeço. Então, de parabéns. Eu sou o René Adelson Ferreira Júnior, professor de Educação Física também. Educação Física. Nós somos professor de arte, não tem? Oi? E o professor de arte, artesanato? Quem? Não. Não. Não sei, né? Não. De manhã é a Adriana. É a Adriana que é a de arte. Adriana. Ela não está aqui não. Meu nome é Rúbia. Esse projeto é muito importante para os meninos, né? Eles ficam encantados com os desenhos, com as cores. E é muito bom trabalhar com isso, a mistura de cores, a mistura de desenhos, é muito importante para o desenvolvimento deles. Adriano Gabriel da Silva Fonseca. Muito interessante ele. Muito interessante. Muito interessante também esse desenho. Ele deu mais vida. Aí ficou muito bacana mesmo. Eu adorei. Legal, bom que você gostou. Adriano Gabriel da Silva Fonseca. Gostei também. Gostou também? Que bom! Marcelo, eu gostei muito. Cadê a Gisele? Gostei da moto? Matheus Arthur Teixeira. Matheus Arthur Teixeira. Teixeira. O desenho que eu mais gostei foi desse aqui. Ele é muito bonito. Eu disse que eu gostei dele. E você desenha muito, Arthur? Como que o pessoal te chama? Matheus ou Arthur? Matheus. Matheus, né? Eu gosto muito de desenhar, de copiar, de colorir. É? Exatamente. Então, nós estamos oferecendo o curso Língua Visual, né? Online. Vocês todos podem fazer esse curso online. Eu também Eu quero queria falar até aqui, ó. apresentar esses Aqui, desenhos ó. aqui no meu canal. Porque como eu tenho um canal no YouTube... Você tem um canal no YouTube, É, você tem o canal no YouTube? Passa pra gente depois. Tá bom, eu passo. Tá? Você passa? Meu nome é André dos Santos Souza, gostei muito do projeto e a gente pode trabalhar, fazer arte com as crianças. Minha mãe levou aqui porque eu tenho que estudar. Se eu não estudar, ela vai ficar assim. Ela vai ficar doida na cabeça, ela vai ficar desse jeito. Ela vai ficar doida da cabeça, doida do pé. Não é isso não. Tudo. Doida da cabeça. Eu tenho Vamos lá. Aqui, ó, pode filmar, pode continuar a filmar. Aqui, como é que é seu nome? Emanuele. Conosco aqui. Agora passa aqui. Vem cá, professor, tudo bem? Faz uma foto agora, dá uma paradinha aí, faz uma foto. Uma não, quatro. Projeto Língua Visual.